Amém. Se você puder ajudar, faça isso no nome de Jesus. Vamos meditar na palavra? Abra sua Bíblia, por favor, na carta de Tiago, capítulo 4. Fica lá no finalzinho da tua Bíblia, tá? Se você abrir no último livro de Apocalipse, fica até mais fácil de você encontrar. Você vai voltando um pouquinho, Apocalipse, aí você vai achar a carta de Judas, as cartas de João e de Pedro, depois Filemon, Tiago, Hebreus, fica naquela região ali, você já vai encontrar a carta do apóstolo Tiago, capítulo 4, nós vamos ler apenas um versículo, e é nessa palavra que meditaremos nessa tarde. Tiago capítulo 4, versículo 8, olha o que diz a palavra. Carta de Tiago, capítulo 4, versículo 8. A carta de Tiago, gente, não é uma carta direcionada a nenhum povo, a nenhuma igreja, a nenhuma nação, tá? Por isso ela é chamada de carta universal. Carta universal de Tiago, capítulo 4, versículo 8. Diz assim a palavra: aproximem-se de Deus, e Ele se aproximará de vocês. Aproximem-se de Deus, e Ele se aproximará de vocês. Pecadores, limpem as mãos, e vocês que têm a mente dividida, purifiquem o coração. Amém. Podem sentar, por favor. A palavra de hoje que eu quero compartilhar com os irmãos tem esse título. Eu quero falar sobre posicionamento. É sobre isso que eu quero falar. E essa palavra, irmãos, de Tiago, está falando exatamente sobre posicionamento. O que é posicionamento, gente? Posicionamento é o movimento que a gente faz. Isso é posicionamento. Tiago está dizendo assim, ó: aproxime-se de Deus, e Ele se aproximará de vocês. O que é que Tiago está falando, gente? Sobre um posicionamento. Eu costumo dizer, irmãos, que o nosso Deus, Ele é muito respeitoso. O Deus Todo-Poderoso podia ter feito o ser humano um robô, né? Imagina, um produto de um aplicativo que só funciona com aquilo que foi programado. Deus não nos fez assim. Deus nos fez com liberdade. Liberdade exatamente para viver isso aqui que Tiago está falando. Sabe o que eu interpreto aqui nessa palavra de Tiago? Ele está dizendo assim: Deus só se aproxima de você se você fizer o primeiro movimento. Se você se posicionar, Ele se aproxima de você. Se você não se posicionar, sabe o que Deus vai fazer? Ele vai te respeitar. Ele simplesmente vai te respeitar. Ele pode até mudar, né, algumas coisas na parte periférica da tua vida, para ver se você se movimenta. Mas Ele vai esperar você se movimentar. Por quê, gente? Porque Deus é respeitoso. Ele vai esperar um movimento nosso, para depois Ele se movimentar. É interessante que Tiago não diz assim, né? Deus está se aproximando de você e você precisa se aproximar dEle. Você percebe? Que o primeiro movimento não é de Deus. O primeiro movimento que a palavra diz e nos orienta é nosso. Aproxime-se de Deus e Ele se aproximará de vocês. O nome disso é posicionamento. E sabe o que eu observo, gente? Que os maiores milagres que nós vemos na Bíblia, os maiores milagres que nós enxergamos na palavra de Deus, a maior parte deles é resultado de um movimento que o ser humano primeiro fez, para depois Deus fazer o dele. Nas minhas anotações eu coloquei ali: o ser humano ele dá 50% de caminhada, então Deus faz o restante. Obviamente que é uma perspectiva humana, né? Porque quando a gente fala de milagre, né, gente, o sobrenatural, aí Deus entra com 100%. Mas eu estou falando assim de forma bem didática para a gente entender que posicionamento é Deus esperando primeiro um movimento nosso.
para depois ele fazer o que só compete a ele. É por isso que todas as vezes que Jesus curava alguém, o que é que ele dizia? Vá, a sua fé lhe curou. O que Jesus estava dizendo? Você fez a sua parte. E Deus entrou com a dele. Quando a gente vai olhar, né, o acordo que Deus fez com Abraão, a gente vê isso em Gênesis capítulo 14. Ali é um contrato, né? Deus dizendo para Abraão: ó, Abraão, da sua parte é você ser fiel, da minha parte é cumprir com um milagre na tua vida e com a tua descendência. Ou seja, havia ali, gente, uma parceria. Eu tenho tratado sobre isso no nosso devocional. Nós, pastores, a liderança da igreja, nós estamos numa caminhada de 40 dias de jejum. Terminamos daqui a 2 semanas. E eu tenho tratado sobre isso com eles. Sobre aquilo que compete a Deus e aquilo que compete a gente. É uma parceria. É uma parceria mesmo. Posicionamento, gente, é o nosso movimento na direção do Senhor, para que Ele faça a parte dele. Se nós queremos alcançar o favor de Deus na nossa vida, seja em qualquer área, tá, gente? Precisamos de um posicionamento. E eu separei nessa tarde 3 exemplos de milagres na vida de personagens da Bíblia que mostram esse movimento de posicionamento. Eu separei 3 exemplos de pessoas que fizeram um movimento, queriam um milagre, queriam uma transformação, né? Queriam uma ação dos céus sobre a sua vida, e o que fizeram? Tiveram um posicionamento. 3 exemplos. O primeiro, eu quero trazer o exemplo de Zaqueu. Lembram de Zaqueu? Zaqueu, irmãos, era um homem carregado de culpa. A culpa acompanhava Zaqueu em todo o tempo. Zaqueu era um pecador contumaz. Sabe alguém que peca conscientemente? Esse era o Zaqueu. Um judeu que tinha decidido viver aquela vida de pecado. E qual era o pecado dele? Zaqueu era um corrupto. Zaqueu, ele alimentava uma rede de corrupção em Israel. E fazia isso de forma consciente, tá? Os judeus mesmos, nativos, pessoas comuns, tinham ojeriza de Zaqueu e da trupe que andava com ele. Porque Zaqueu, ele era não um publicano, né? Ele era o chefe dos publicanos. Então, um publicano comum, que era alguém que arrancava o imposto dos seus irmãos, esse já não era muito bem quisto. Agora imagina o chefe deles. Zaqueu era esse, e fazia isso conscientemente. Para os judeus comuns, Zaqueu tinha se vendido aos romanos para tirar imposto dos seus irmãos. Por isso ele nem era considerado um filho de Abraão. Exatamente por isso que quando Jesus chega na casa dele, né? Depois que ele se demonstra arrependido, qual é a primeira coisa que Jesus diz? Ó, esse aqui que vocês não consideram filho de Abraão, ele é filho de Abraão também. Ou seja, ele é herdeiro das promessas. Por quê? Porque ele abriu seu coração para receber o bem e o favor de Deus. Mas por que Zaqueu recebeu, gente, esse favor de Deus? Por causa disso aqui, ó. Eu dizia isso nos cultos da manhã. Gente, imagina quantas pessoas não queriam, naquela época, ter o privilégio de ter um tempo a sós com Jesus. Vamos entender o seguinte: o ministério de Jesus durou 3 anos, tá? Então, depois que Jesus se batiza até a sua crucificação, 3 anos foi o tempo que Jesus teve que preparar um legado com os seus liderados. E Jesus sabia, preste atenção, Jesus sabia que o seu tempo era muito curto. Por isso ele precisava remir demais o seu tempo. É por isso que quando ele curava alguém, qual era o recado que ele dava? Não conte para ninguém. Qual era a preocupação de Jesus? Que ele ficasse muito famoso rapidamente, pois ele sabia que isso atrapalharia o seu trabalho de 3 anos. Então ele curava alguém, ele dizia: olha, fica para você, não conta muito não para as pessoas,
Por quê? Porque ele sabia que se ele ficasse famoso muito rápido, ele teria dificuldade até de se locomover. Jesus, gente, sempre andava apinhado de gente, multidão. É por isso que de vez em quando ele dava umas, perdão a expressão que eu vou usar, né? Ele dava umas vazadas, ele vazava e ia para os montes orar. Por quê? Porque todas as vezes que ele aparecia em público, era muita gente. Agora imagina quem queria a chance de ter um tempo a sós com Jesus, de receber Jesus na sua casa, um jantar com Jesus, tomar um café com Jesus. Já imaginou? Zaqueu conseguiu isso. Jesus sentou à mesa daquele homem. Jesus ministrou para a família daquele homem. Por que Zaqueu conseguiu isso, gente? Por causa de um posicionamento que ele teve. E qual foi esse posicionamento? Ele decidiu subir numa árvore. Aquele foi o momento do posicionamento. Às vezes a gente olha para esse momento, né, Zaqueu subindo na árvore, e a gente pensa que ele fez só isso porque ele era de pequena estatura, porque a Bíblia diz isso. Mas não só foi isso. Havia muita coisa envolvida. Por exemplo, Zaqueu, ele não conseguia andar em público. Zaqueu não conseguia aparecer entre outras pessoas. Ele era uma pessoa abjeta. Ele era uma persona não grata. Esse era o Zaqueu. Quando ele sobe naquela árvore, qual era o pensamento dele? Eu preciso ver esse tal de Jesus. Eu dizia nos cultos da manhã, irmãos, que a alma de Zaqueu era tão encharcada de culpa, que ele deve ter pensado assim: eu vou subir na árvore e eu só quero olhar para ele. Não quero muita coisa. Simplesmente se eu olhar para ele, eu acho que algo diferente já vai acontecer dentro de mim. Um homem cheio de culpa, cheio de pecado. Quer a prova disso? Quando Jesus disse para ele lá na sua casa, né? Esse aqui que vocês não consideram filho de Abraão, ele é filho de Abraão também. Porque o Filho do Homem veio buscar e salvar quem estava perdido. Zaqueu naquele rompante, né? Quase que explodindo a sua alma, seu espírito, o que é que ele diz? Tomei uma decisão. Se eu tenho roubado alguém, eu quero devolver 4 vezes mais. Por que Zaqueu tem esse rompante, gente? Porque aquilo estava clamando dentro dele. Ele queria se libertar daquela culpa. E outra, ele não tinha administração sobre o imposto de Roma. O imposto de Roma era todo passado para Roma. Se ele diz, gente, que ia devolver 4 vezes mais, isso era objeto de quê, gente? Do roubo. Nisso ele administrava, ele tinha que administrar uma rede de corrupção. Então a primeira coisa que ele diz para Jesus: mestre, se eu tenho defraudado alguém, eu vou devolver 4 vezes mais. Eu não quero mais isso na minha vida. O meu posicionamento é esse. Mas o seu verdadeiro posicionamento qual foi, gente? Quando ele disse: vou subir na árvore, e de lá eu quero ver Jesus. A palavra diz que Jesus está passando, né? Jesus está passando, olha para cima da árvore, diz: Zaqueu, desce depressa. Hoje eu quero ir lá. Eu gosto da versão da Bíblia que diz assim, né? Hoje eu quero pousar em sua casa. O coração de Zaqueu deve ter pulado dentro do peito. Que Jesus vai na minha casa? Ninguém quer ir na minha casa. Jesus quis ir na casa daquele homem. Por quê, gente? Por causa de um posicionamento que ele teve em secreto. Posicionamento é isso, gente. Posicionamento é um movimento que a gente faz. Guarde isso no seu coração. Posicionamento é um movimento que a gente faz na nossa vida. Posicionamento é uma decisão que a gente toma. A gente está acostumado numa forma de viver e a gente diz: eu vou fazer diferente. Pronto, é um posicionamento que eu tenho. E isso muda tudo na nossa vida. Isso faz Jesus chegar na nossa vida com providência, como chegou na vida desse homem, mudando a vida dele e da família dele. Por quê? Porque ele decidiu: eu vou subir naquela árvore para ver Jesus. Ele se posicionou. Esse é o primeiro exemplo. O segundo exemplo que eu quero trazer é daquele homem que estava na entrada da cidade de Jericó. Lembram dele? O tal do Bartimeu. Só para a gente entender, tá, gente? O nome do homem não é Bartimeu.
É na verdade uma terminação para conhecê-lo. Por quê? Porque bar em hebraico é filho. Todas as vezes que você vê esse prefixo no nome de alguém, ou bar, ou bem, está falando de filho de alguém. Os árabes também usam muito isso. Então, na verdade, o que nós conhecemos como Bartimeu era como conheciam o filho de Timeu. A gente nem sabe qual era o nome dele, mas ele era conhecido socialmente como o ceguinho, filho de Timeu. Esse era o tal do Bartimeu. A palavra diz que ele vivia na entrada de Jericó. Jericó era uma cidade. E era lá que ele vivia fazendo o quê, gente? Posicionado. Posicionado fazendo o quê, pastor? Pedindo esmola. Esse era o posicionamento que o filho de Timeu tinha. Entrada de Jericó, pedindo esmola para quem entrava e quem saía. O filho de Timeu, numa parte da sua vida, tinha se posicionado ali. Qual era a sua posição? Entrada da cidade de Jericó, pedindo esmola para quem entrava e quem saía. A palavra diz que ele ouve que Jesus entrou na cidade. Quando ele fica sabendo que Jesus entrou na cidade de Jericó, foi que ele pensou: quando ele sair, eu vou pedir um negócio a ele. Nesse momento, o que o filho de Timeu fez, gente? Se posicionou. Ele entrou na cidade e eu sei que ele vai sair. Quando ele sair, eu vou pedir algo para a minha vida, que vai mudar a minha vida. Pois bem, Jesus entra na cidade de Jericó e o filho de Timeu está lá com a sua capinha, acostumado a pedir esmola, esperando a hora que Jesus sairia. E na hora que Jesus saiu, lembram da história? Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. A palavra diz, gente, que ele gritava: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Como eu disse para vocês, né, Jesus só andava apinhado de gente, rodeado de muitas pessoas. E a palavra diz que aqui, na entrada da cidade, o ceguinho, filho de Timeu, gritava: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. O que era que Bartimeu estava fazendo, gente? Bartimeu estava se posicionando, não mais pedindo esmola, né? O que é que ele estava pedindo a Jesus? Misericórdia. Lembra o que significa misericórdia? Misericórdia, tanto no grego quanto no latim, é colocar o coração na minha miséria. Miserere e córdia. Córdia é coração, né? Ele estava dizendo: Jesus, coloque o teu coração, coloque tua paixão na minha miséria. Tenha misericórdia de mim. E a palavra diz o que, irmãos? Que quando Bartimeu começou a gritar, Jesus, filho de Davi, tenha misericórdia de mim, ele começou a incomodar as pessoas com seu grito. Porque, irmãos, todas as vezes que nós nos posicionamos, nós incomodamos alguém. Guarde isso no seu coração, tá? Todas as vezes que você define um posicionamento para a sua vida, você vai incomodar alguém. Principalmente quem está acostumado com o seu posicionamento anterior. Todo mundo estava acostumado com o posicionamento do filho de Timeu de quê? De pedir uma esmola. Agora o filho de Timeu se posicionando, gritando, isso trouxe incômodo. Aí a palavra diz que aqueles que estavam ouvindo o grito do tal do Bartimeu, começaram a dizer o que para ele? Para de gritar, rapaz. O mestre não está te ouvindo. Por quê, gente? Porque começaram a se incomodar. É assim. Sabe quando as pessoas estão acostumadas com um tipo de posicionamento seu que você diz assim: vou mudar? Se prepare, você vai incomodar pessoas. E a palavra diz que aquelas pessoas começaram a dizer para o tal do filho de Timeu: o mestre não está te ouvindo. Para de gritar. Sabe você que um dia decidiu contar para alguém um segredo, um sonho do teu coração? Você chegou para alguém e disse assim: pai, estou estudando para o concurso.
estou estudando para aquele concurso. Sei, irmãos, que isso é tão comum. Você ouvir de alguém, sabe o quê? Você já viu a concorrência? Está estudando para aquele concurso. Você já viu a quantidade de gente que está na concorrência daquele concurso? Sabe quem são esses? Esses são aquela turma na entrada de Jericó, que se incomoda com o teu novo posicionamento. Irmãos, todas as vezes que nós nos posicionamos em relação a uma situação da nossa vida, e nós estamos decididos a mudar, nós vamos provocar reações em pessoas que estão perto. E eu quero te dizer uma coisa nessa tarde, eu falei isso nos cultos da manhã e quero te dar um recado. Todas as vezes que Deus colocar algo no teu coração, guarde isso como premissa e como princípio para você. Compartilhe com o mínimo de gente possível. Tem um sonho no teu coração? Conte para o mínimo de gente possível. Se possível, não conte para ninguém. Ah, é, pastor? É. Porque, meu irmão, quando você começar, minha irmã, quando você começar a contar seu novo posicionamento, vai ter gente que vai dizer para você: você não sabe que isso não adianta? Você não sabe que isso não é possível? Você não sabe que já tentaram fazer isso? Quantas pessoas, irmãos, que o sonho morreu na fonte, exatamente porque você foi cheio de avidez, cheio de expectativa, contar para alguém algo que estava ardendo no teu coração, e você recebeu o quê? Aquilo que Bartimeu ouviu na entrada de Jericó. Para de gritar, o mestre nem está te ouvindo. Eu gosto demais, irmãos, da história, e a palavra diz que quanto mais mandavam ele se calar, mais ele gritava. Porque quem está posicionado é assim. Quem está posicionado, meu irmão, quando você vai contar para alguém que está se preparando para o concurso e a pessoa diz assim: você já olhou a concorrência? Quem está posicionado nem ouve isso. Eu tinha 18 anos e meio. Eu tinha acabado de ser efetivado na empresa. Entrei na empresa com 16 anos, já carteira assinada, como menor aprendiz. Depois saí, fui me alistar, fui dispensado do exército, voltei para a empresa e fui efetivado como mecânico 1, depois fui promovido como mecânico 2. Eu tinha 6 meses, aproximadamente. E aí eu decidi comprar um terreno. 6 meses de trabalho. Comprei o terreno dividido para 24 vezes. Aí fui partilhar com um amigo. Dizia: rapaz, olha, encontrei algo maravilhoso. Comprei o terreno dividido para 24 meses. Foi que eu ouvi desse amigo, tá? Sabe por quê, gente? Eu costumo dizer que a pedrada que dói mais não é de quem está longe. A pedrada que dói mais é de quem está perto. Às vezes você vai ouvir isso, gente da família, tá? Aí esse amigo disse assim para mim: você nem se efetivou direito, cara. Se você for demitido, se naquela época eu tivesse a mente que eu tenho hoje, sabe o que eu diria? Você é da entrada de Jericó, meu amigo. Você deve ser alguém da entrada de Jericó. Porque foi o que disseram para Bartimeu. A primeira coisa que eu ouvi daquele amigo foi: você vai comprar esse terreno, você nem se efetivou direito. Se você foi demitido, eu lembro que a minha resposta foi: se eu for demitido, o que eu já paguei já tem um saldo. Eu vendo, já vou vender o terreno mais caro, ainda vou ganhar alguma coisa. Sabe por quê? Porque quando você está posicionado, você não vai ouvir quem está dizendo para você que Jesus não está te ouvindo. Isso é uma premissa, irmãos. A palavra diz que quanto mais diziam para Bartimeu: o mestre não está te ouvindo, mais ele gritava: Jesus, filho de Davi, tenha misericórdia de mim. Ele não estava nem aí. Ele estava posicionado. Ele queria aquilo. Ele tinha estabelecido algo no seu coração. Irmãos, só recebe o favor de Deus quem está posicionado. Porque quem não está posicionado vai se influenciar pela palavra dos outros. Sempre, sempre, tá? Às vezes a gente quer tomar uma nova posição dentro do nosso relacionamento.
E se você dentro desse relacionamento está acostumado com alguém que estava acostumado com você de um jeito, minha irmã, de um jeito, meu irmão, sabe, sempre passivo, aceitando, e de repente você diz assim, opa, a partir de hoje vai ser diferente. Se prepare. Se prepare. Porque posicionamento gera reações, como aconteceu na entrada de Jericó. Todo mundo estava acostumado, né, com o Bartimeu no posicionamento de quê? De pedinte, reativo. Se alguém tiver misericórdia de mim, vai me dar uma esmola. Agora não. Agora ele não estava aceitando mais ordem. Ele começou a gritar que alguém comeu. Cala a boca aí. Como é? Cala a boca? Meu posicionamento agora eu só me calo quando ele me ouvir. É o que a palavra diz? Que ele gritou, e 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 Jesus ouviu. Diga graças a Deus. Diga para a pessoa do seu lado, Jesus sempre vai lhe ouvir. Diga assim para essa pessoa, sempre que você se posicionar, Jesus vai te ouvir. Sempre, sempre. Sabe essa história do terreno que eu contei? Eu consegui pagá-lo, viu? Depois quando eu vendi muito mais caro. Porque quando você está posicionado, meu irmão, você olha, simplesmente tapa seus ouvidos para aquilo que estão falando. Porque gente que está dizendo que Jesus não está te ouvindo é quem menos produz, saiba disso, tá? Saiba disso. Quem está dizendo para você que Jesus não está te ouvindo é quem menos produz. Por isso você tem que estar posicionado. A palavra diz que quando Jesus falou, né? A palavra diz que Jesus para e diz assim, tragam ele aqui. A Bíblia diz que o tal do Bartimeu, filho de Timeu, que estava aqui gritando, dizem para ele, olha, ânimo, o mestre te chama. A Bíblia não diz se foram os mesmos ou se foram outras pessoas. O certo é que alguém disse para ele, ânimo, o mestre te chama. De repente aquele homem é tomado por uma força. A palavra diz que a primeira coisa que ele faz é arrancar a capa. Irmãos, se a Bíblia fez questão de registrar que o homem arrancou a capa, é porque essa capa tem alguma coisa de especial nela. A Bíblia nunca registra algo que não quer que a gente olhe com iluminação sobre esse algo. Se a Bíblia ilumina a capa daquele homem, que ele arrancou e jogou fora, tem alguma coisa especial. Alguns sábios, estudiosos dizem que era uma capa característica dos pedintes. Alguns chegam a dizer que era até algo que o Estado institucionalizou para assegurar que as pessoas pedissem. Não está na Bíblia não, tá gente? Mas alguns sábios dizem que naquela época, uma forma até de regular, né, a função do pedinte, esses pedintes ganhavam uma capa do Estado para que tivessem essa autorização de pedir. Não sei se era assim. O certo é que na hora que a palavra diz que Jesus diz para aquele homem, tragam ele aqui, e ele ouviu isso, a primeira coisa que ele fez é, não preciso mais dessa capa. Alguém deve ter dito, ô Bartimeu, essa capa, cara, quem te autoriza, não quero mais saber dela. Estou indo buscar nesse homem aí, que eu estou comprometido e posicionado, nunca mais eu vou precisar dessa capa. Todas as vezes que nós estamos posicionados, guarde isso no seu coração, tá? Nós precisamos nos livrar de algumas coisas que caracterizam o nosso posicionamento anterior. Todas. Às vezes, irmãos, abrir mão de certas coisas é doloroso, porque parece que é a única coisa que a gente tem. Terminei o culto das 7 da manhã, exatamente aqui nesse lugar, atendi uma irmã, e ela disse para mim, pastor, eu quero te mandar essa semana o convite da minha formatura. Eu fiquei tão feliz, estou me formando. Ela disse para mim, essa palavra, pastor, foi tão para mim, porque alguns anos atrás, quando eu passei no Enem, e compartilhei com algumas pessoas que eu tinha passado na Universidade Federal, eu ia cursar o curso que eu disse que ia cursar. Eu ouvi de muita gente assim, como é que você vai conseguir estudar na Universidade Federal, trabalhando no shopping, horário do shopping? Você não vai conseguir. E ela disse para mim, ô pastor, a palavra de hoje está me falando exatamente sobre isso. Foi a primeira coisa que eu ouvi.
Como você vai conseguir conciliar seu horário de trabalho no shopping, estudar na Universidade Federal? Sabe qual foi o testemunho que ela me contou? Eu terminei o meu curso antes do tempo previsto. Antes do tempo previsto eu estou me formando. Por quê? Porque eu me posicionei. Você pode aplaudir ao Senhor por isso? Pare de dar ouvido para quem não entende teu novo posicionamento. Pare de dar ouvido. Se possível, se livre de certas capas. Eu gosto demais, gente, porque a palavra de Deus ela é tão atualizada, né? Eu termino de ministrar o culto das 10 da manhã e por um impulso, quero dizer que foi por um impulso mesmo, vou ministrar a mesma palavra agora no culto da tarde. Eu disse no culto das 10 da manhã, para algumas pessoas, irmãos, se livrar dessa capa, às vezes você está se apegando a algo que alguém te colocou como um seguro. Até disse assim, para algumas pessoas, por exemplo, tem gente que tem uma habilidade, meu irmão, tão grande. O Senhor te abençoou com a inteligência e um dia alguém te ofereceu um carro comissionado. Você está agarrado nesse cargo. A habilidade e a inteligência, a sabedoria que Deus te deu é para você estar arrebentando em outro lugar. Mas você está agarrado nesse cargo aí, achando, é só isso que eu tenho. E quem sabe, não é essa capa que você precisa largar. Como pastor, irmãos, eu nunca aconselhei pessoas dizendo para as pessoas assim, faça isso ou não faça aquilo. Nunca. Todas as vezes que eu atendo alguém, que eu e minha esposa, a gente atende pessoas que vêm até pedindo, pastor, eu quero a sua opinião. A minha opinião sempre, ore e peça a Deus sabedoria. Por quê, gente? Porque é uma responsabilidade muito grande. Agora, isso que eu estou te dizendo, direcionado pelo Espírito Santo. Eu sei porque o que o Espírito Santo está dizendo. Porque às vezes, irmãos, nós estamos nos apegando, sabe? A certas capas e dizendo, não, é só isso que eu tenho. E Deus está te dizendo, você acha que eu te dei essa capacidade toda para você estar se apegando a isso? Aí terminou o culto das 10 da manhã. Aqui também. Encontro o casal e eles dizem para mim, pastor, a palavra só veio confirmar no nosso coração. Tem alguns anos que a gente recebeu um favor e a gente tinha um cargo. E eu sempre busquei e tentei tomar algumas decisões até para algo melhor. E nunca conseguia. Porque eu pensava, isso aqui, se eu abrir mão, é algo seguro. Aí essa pessoa disse para mim, tem 2 semanas que a gente tomou uma decisão. E quando a gente tomou a decisão, Deus não deu uma só opção não. Deus deu 2 opções. Aquilo que a gente só tinha uma, Deus trouxe 2 opções. A partir da decisão que a gente tomou. De se livrar dessa capa. Eu não sei qual é o posicionamento que Deus quer de você nesse momento da sua vida, mas saiba, se você tomar uma decisão e se posicionar, o Senhor Ele vai te honrar. O Senhor não quer que você faça loucura, mas Ele quer que você tenha atitude. Às vezes, irmãos, nós estamos, no meio do naufrágio, segurando aquela porta que sobrou do navio em pedaços e achando, é só o que eu tenho para me segurar. Possa ser que a provisão de Deus seja algo muito maior, mas a gente não está conseguindo enxergar. Mas a gente tem que se livrar da capa. Foi o que Bartimeu fez. E ele chega diante de Jesus. Chega diante de Jesus e Jesus faz aquela pergunta sem sentido algum, né, gente? Imagina, o homem estava gritando, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim e tal, e tal. Aí ele chega diante de Jesus, que Jesus pergunta para ele, o que é que você quer que eu lhe faça? Eu gosto demais do pastor Cláudio Duarte, né? O pastor Cláudio Duarte diz que quando ele chega diante de Jesus, Jesus pergunta para ele, o que você quer que eu lhe faça? Eu quero um cão guia. Pastor Cláudio Duarte, no humor dele, né? Não parece óbvio, gente? O homem estava gritando, tem misericórdia de mim, o homem é cego. Chega diante de Jesus, Jesus faz essa pergunta, o que é que você quer que eu lhe faça? Por que essa pergunta, gente? Por que essa pergunta? Por que vocês acham que Jesus fez essa pergunta? Jesus queria saber se esse homem estava de fato o quê? Posicionado na sua decisão. O que você quer que eu lhe faça? Ele não titubeou, ele não demorou, ele não vacilou. Senhor, eu quero ver. Então tá bom, então veja. Plim. Imediato, né? Por quê? Porque ele estava posicionado.
Quem está posicionado, meu irmão, não pensa duas vezes, sabe o que quer. Quem não está posicionado, vai e volta. Quem não está posicionado, meu irmão, diz que vai fazer e daqui a 2 semanas não faz mais. Deus não abençoa, Deus não traz favor para quem não se posiciona. Agora deixa eu te dizer, se posicionar, meu irmão, minha irmã, é doloroso. É um preço. Muitos momentos da minha vida eu precisei de posicionamento. E sabe o que eu tinha de perspectiva na frente? Não conseguia enxergar um palmo à frente do meu nariz. Mas eu sabia que eu precisava me posicionar. Milagre de Deus é assim. Posicionamento é assim. Para Bartimeu estava claro. Não quero mais essa capa, não quero mais pedir na entrada de Jericó, e eu sei o que eu quero, diante de Jesus, o que você quer que eu te faça? Eu quero ver. Tá bom, então veja. Quem é posicionado é assim. O terceiro exemplo que eu quero usar é daqueles 10 leprosos. Lembram deles? A palavra diz que Jesus está passando na entrada de um povoado. Daquele povoado saem 10 leprosos. Gente, leproso não era alguém que vivia normalmente a sua vida social. Não, absolutamente não. Quem era leproso não tinha vida social com pessoas normais. Quem era leproso só vivia com leproso. Então, se a palavra diz que aqueles 10 leprosos estão saindo daquele povoado, possivelmente aquele povoado era um leprosário, era um reduto de leprosos. Às vezes eram nos vales, às vezes eram dentro das cavernas, às vezes eram povoados onde só habitavam leprosos, porque a lei dizia que leproso não tinha vida social. Tinha que só conviver com leproso. Então o que me faz acreditar, está na Bíblia não, tá gente? Mas me faz acreditar que aquele reduto ali era um reduto de leprosos. E não dava para só ter 10, gente. Não dava só para ter 10 leprosos. Devia ter mais. Mas a palavra diz que 10, 10 saíram. 10 o que, gente? 10 se posicionaram na entrada do povoado e gritaram: Jesus, tenha misericórdia de nós, se quiser o Senhor pode nos purificar. Jesus viu o posicionamento deles e fez o quê? Tá bom, vão e se mostrem ao sacerdote. Porque naquela época, gente, quem diagnosticava a lepra não era um médico apenas, era o sacerdote. Pois a lepra era considerada uma doença de maldição, era algo espiritual. Então, para alguém ser diagnosticado com lepra, era o sacerdote que dizia. Para alguém ser diagnosticado como livre da lepra, era o sacerdote quem dizia. Isso está escrito em Levítico. Então Jesus diz: vão e se mostrem aos sacerdotes. E a palavra diz o que no detalhe do milagre? Enquanto eles iam, foram purificados. Quando foi que aconteceu o milagre? No posicionamento deles. Em que momento? Depois que Jesus liberou a palavra? Não sei. 10 minutos depois? Não sei. Alguns metros antes de chegar no sacerdote? Não sei. A palavra diz que foi enquanto eles iam. O que isso significa? Que foi no posicionamento deles. Como eu disse para os irmãos, posicionamento, gente, é um movimento que a gente faz. Imagina que eu queira falar com o Daniel. E eu digo assim: Daniel, eu quero falar com você. Eu já percebi. Daniel tirou o fone do ouvido, já olhou para mim fixamente, já se projetou na minha direção. Por quê? Porque ele percebeu que eu tive um posicionamento dizendo para ele, até com a minha postura corporal, de que eu quero ter um momento com ele. O nome disso é posicionamento. Eu estava aqui e demonstrei no meu movimento que eu quero ter um momento com ele. Posicionamento é um movimento. A questão, irmãos, é que às vezes a gente começa
um posicionamento e a gente já quer que o milagre aconteça imediatamente. Não, não é assim não. Tem posicionamentos que eu estou tomando hoje no meu casamento que vai demorar um pouco para acontecer. Imagina que eu sempre tive uma posição dentro de uma relação de aceitação. Sempre aceitei ser maltratado, sempre aceitei migalhar a atenção. Aí chega um momento que eu me canso e disse, não aceito isso. Agora daqui para frente vai ser diferente. Se prepare que você já vai ter que lidar com a oposição. Mas depois disso, você vai ter que aguardar para que esse posicionamento tenha resultados. Porque posicionamento é assim. Daqueles leprosos se posicionaram na entrada do povoado, o milagre já começou a acontecer na vida deles. Eu costumo dizer, gente, que o posicionamento é a nossa parte de 50%. A outra parte é com Deus. Falando em leproso, né? Eu disse que ia trazer 3 exemplos, mas eu não posso deixar de falar de alguém que quase não recebeu o milagre. Por quê? Pela sua falta de posicionamento. Um outro leproso, lembra deles? Dele, perdão? Tal do Naamã. O Naamã sai da Síria querendo receber um milagre. Aí chega na porta da casa de Eliseu. Eliseu nem vai cumprimentá-lo. E diz o que para ele? Manda um recado e diz, diga a ele que vai mergulhar no rio Jordão 7 vezes. O quê? Todo milagre na nossa vida, irmãos, depende do nosso posicionamento. E às vezes o posicionamento que Deus quer de nós é de humildade. O quê? O cara não sai para me cumprimentar. Não me dá honras, eu sou um general sírio. E manda eu mergulhar no rio Jordão 7 vezes. Lá na Síria, só dos 2 rios, os mais fraquinhos, Abana e Fafá, são melhores que esse rio Jordão. Não mergulho. Só faltou dizer assim, né? Não mergulho nem a pau. E está indo embora. Pede para o cara da charrete, leva esse negócio embora. Gente, a palavra diz que esse homem tinha trazido muitos presentes para o profeta que iria curá-lo. A palavra diz que ele trouxe ouro. A palavra diz que ele trouxe prata. A palavra diz que ele trouxe túnicas babilônicas. A gente vê isso quando Geazi toma posse disso, né? E ele está indo embora, chateado. Leproso, cheio de ferida. Aí no caminho, o carinha que estava guiando a charrete, né? Se vira para ele e diz assim, meu pai, você não veio buscar essa cura? Se ele tivesse te pedido algo mais sério, o senhor não faria? Porque o senhor não mergulha. Deus estava usando a boca daquele servo, né? Para dizer o que para Naamã, gente? Tenha outro posicionamento. Pelo teu milagre. Às vezes, irmãos, certos milagres ainda não chegaram na nossa vida por causa da nossa arrogância. Quem sabe algumas pessoas estão pedindo ao Senhor para realizar um milagre, trazendo um favor sobre a sua vida, mas você não aceitou ainda ter uma atitude de humildade. Às vezes está faltando dentro do casamento, sabia? Tem gente que não tem humildade de pedir desculpa, gente. Tem gente que ainda não recebeu o favor de Deus, porque dentro dessa relação nunca teve coragem de reconhecer, pedir desculpa para o outro, para o marido, para a esposa. O posicionamento dessa pessoa é de arrogância. Estou certo e não abro mão. E Deus olha e diz, então não vai ter favor. Volte para a Síria. Cheio de lepra, cheio de ferida. Mas Deus sempre usa alguém, né? Eu gosto demais quando a palavra diz que aquele homem que estava conduzindo a carruagem diz assim para Naamã, meu pai. Naamã era gente boa, viu, gente? Todo mundo se importava com ele. A menina que era serva dele se importava com ele. E esse auxiliar que levava a carruagem se importava com ele. Então eu acho que ele era um cara muito gente boa. A palavra diz que ele se dirige para Naamã dizendo, meu pai, se ele tivesse te pedido algo mais sério, o senhor não faria? Ele só pediu para o senhor mergulhar. A palavra diz que Naamã então disse para ele, tá bom, vou mergulhar. Já viu como é homem fazendo algo que não gosta? A gente é assim, né? A gente faz resmungando, né? Pelo menos lá em casa é assim, a mulher manda eu fazer alguma coisa. E eu acho, gente, que Naamã foi fazendo assim. Ah, tá bom, vou mergulhar. Ainda bem, né? Aliás, quero dar um recado para você, meu irmão. Falei isso para um casal que eu atendi aqui no final do culto das 10.
Quando a tua esposa estiver te falando alguma coisa que você não estiver gostando, no nome de Jesus, pelo menos, pare para ouvi-la. Porque é uma chance muito grande dela estar sendo usada por Deus para te livrar de algo muito ruim. Estou te dizendo isso de todo o meu coração. Mesmo que você não goste. Mesmo que você faça feito na mar. Ah, bom, vai mergulhar. É assim que a gente faz, né? Não dá o braço a torcer, mas deixa eu te dizer, às vezes é livramento. Às vezes é livramento. Foi o que Naamã fez. Mergulhar. Mergulha 1, 2, 3, 4. Já imaginou, gente? Na 5ª vez que ele mergulhou, olhou para o braço e disse: aquilo é um charlatão. Vocês acham que ele não pensou isso não? Eu pensaria. Já tem 5 mergulhos e nada aconteceu, mas a ordem era o quê, gente? Era 7. O posicionamento era qual? Era de 7. Mergulhou a 6ª. A palavra diz que quando foi a 7ª vez que ele olhou para a sua pele, a Bíblia diz que a pele estava como de um bebê. Uma criança recém-nascida. Que a sua pele acabou de ser formada. Assim estava a pele daquele homem. Por quê, gente? Porque ele tinha mudado o seu posicionamento. Olha aqui para mim. 7 mergulhos antes, posicionamento de arrogância e de orgulho. 7 mergulhos depois, posicionamento de aceitação. É isso que Deus quer para a minha vida. E dói, viu, gente? Aceitar o que a gente não quer, dói. Fazer o que o nosso coração não quer, dói. Mas às vezes certos posicionamentos é só o que vai trazer livramento de Deus para a nossa vida. O homem ficou tão feliz. O homem ficou tão feliz que a palavra diz que ele pegou todos os presentes, chega na frente da casa de Eliseu, despeja tudo lá e diz: ó, profeta, isso é tudo para você. O que é que Eliseu diz? Oh, pode levar teus presentes. Primeiro que o milagre não é meu, o poder não é meu, leve tudo embora. O homem estava tão feliz que ele tinha recebido, ele disse: eu quero lhe pedir uma coisa então, deixa eu levar um pouquinho de terra daqui, desse lugar. Eu quero levar um pouquinho dessa terra aqui, porque lá quando eu chego na minha terra, o meu rei, o meu senhor, ele se curva diante do Deus dele, e eu preciso me curvar também, porque é no meu braço que ele se segura, e eu quero colocar um pouquinho de terra, porque eu sei que eu vou fazer isso, mas não vou estar fazendo diante daquele Deus. Se eu dobrar os meus joelhos sobre essa terra, eu vou saber que é diante do Deus que me curou. Ou seja, agora eu tenho outro posicionamento de vida, a minha vida é diferente. No entendimento de Naamã, né, levar um pouquinho de terra para a Síria, dava para ele a sensação, né, de que ele não estava mais se curvando diante de uma divindade. Ele agora tinha outro Deus, ele agora tinha outro posicionamento, ele agora estava com outra direção mental, espiritual. Tudo tinha mudado na vida dele. Por quê, gente? Porque ele mudou o posicionamento dele. Diga graças a Deus. Você pode aplaudir ao Senhor por isso. Quantas pessoas queriam jantar com Jesus? Muitos. Zaqueu jantou. Por quê? Por causa do seu posicionamento. Quantos cegos, quantos pedintes tinha na entrada de Jericó? Possivelmente muitos. Bartimeu teve acesso a Jesus. Por quê? Por causa do posicionamento dele. Quantos leprosos tinham ali naquele povoado? Possivelmente muitos. Quantos receberam o favor de Jesus? 10. Por quê? Porque tiveram posicionamento. A Bíblia chega até a falar sobre isso, né? Quantos leprosos tinham em Israel e na Síria? Muitos. Quem recebeu o favor de Deus? Naamã. Por quê? Porque mudou o seu posicionamento. A autoridade do nome de Jesus. Receba essa palavra e se ficar incômodo no teu coração, deixa o Espírito Santo ajeitar isso na tua alma. Deixe de ser teimosa, deixe de ser teimoso e mude seu posicionamento. É o que, pastor? É isso mesmo. Deixe de teimosia, meu irmão. Deixe de teimosia, minha irmã. Tem certas coisas, irmãos, que nós estamos teimando na nossa vida e que se a gente mudar o posicionamento, Deus vai abrir os céus sobre nós. Nós precisamos ter uma postura diferente. E às vezes o que está nos impedindo é o quê?
Nossa teimosia. Um recado aqui para os jovens, tá? Você precisa ter um posicionamento profissional. Já decidiu qual é a faculdade que você vai fazer? Entregue-se a Deus. O seu posicionamento profissional daqui para frente, depois que você se formar, também vai definir os passos que o Senhor vai te guiar. Peça ao Senhor, meu Deus, me ajude a ter um posicionamento correto na minha profissão. Às vezes, gente, posicionamento é mudar de círculo social também, tá? Posicionamento, às vezes, é mudar de círculo social. Às vezes, Deus está querendo isso da gente. A gente está acostumado com um círculo social que só está atrapalhando o agir de Deus. E a gente precisa mudar. É o Senhor quem nos guia. No nome de Jesus. Amém? Digam graças a Deus. Fique em pé no seu lugar, por favor. Vamos orar. Antes da gente orar, eu não posso terminar essa minha mensagem falando de posicionamento, sem falar também disso. Posicionamento, gente, sempre vai incomodar pessoas, mas é posicionamento. E nós precisamos nos posicionar em tudo, tá? Várias pessoas que eu já atendi vivendo um relacionamento abusivo. Isso só muda se você tiver um posicionamento diferente. Guarde isso no seu coração. Às vezes você está vivendo dentro de uma relação que aquela relação não está sendo bênção para você. Você precisa se posicionar. Deus vai fazer isso por você? Não. Quem tem que fazer isso é você. Pastor, eu não tenho força. Peça ao Senhor. Conte com a minha oração. Mas você precisa se posicionar. Deus não vai fazer isso por você. Nós precisamos, irmãos, e é um tempo urgente, da gente ter um posicionamento também na área de políticas públicas. Você gostando ou não, eu tenho que falar sobre isso. Vocês viram que saiu essa semana de resolução do Ministério da Justiça? O Ministério da Justiça baixa uma resolução dizendo que não se pode mais pregar, evangelizar nos presídios, para não constranger quem tem outra religião. Você já esteve pregando dentro do presídio? Eu já. Eu sei como é aquele ambiente. Eu nunca constrangi ninguém a passar para a minha religião, nunca. Mas é interessante que esse tempo que a gente vive, eles vão manipulando, né, decretos e leis. Parece que eu estou vendo o tempo de Daniel, gente. Lembra de Daniel? A palavra diz que uma turminha chegou lá diante do rei e diz assim: rei, a gente quer te propor uma coisa. Durante 3 meses, ninguém pede nada, nenhuma divindade. A ninguém, nem a Sete, nem a Horus, nenhuma divindade. A gente só vai pedir para o Senhor. O rei se encheu, né, feito um pavão. Quê? Durante 3 meses, só pede a mim, ninguém ora a nenhuma divindade. É, rei. O que é que você acha disso? Está feito o decreto, assinado, um anel, selou. Ele sai com aquele decreto dali, gente. A palavra diz isso. Vão na casa de Daniel. Por quê? Porque Daniel estava com a janela aberta para Jerusalém. Ele sabia que Daniel orava 3 vezes no dia, orando para Jerusalém. Eles registram aquilo e voltam no rei e diz o quê? Olha, rei, tem um judeu aí que ele não obedece teus decretos. Não obedece, ele está orando lá para o Deus dele. Aí a palavra diz que o rei percebeu que era uma armadilha, né? Gente, isso não é de hoje, não é de hoje. Sempre leis, decretos, eles serão usados e manipulados contra a vontade de Deus. Meu irmão, dentro de um presídio, você já foi dentro de um presídio? Eu já fui. Para algumas famílias, irmãos, o único recurso que eles têm é um irmãozinho ali com a Bíblia dentro do braço orando. Eu sei disso porque eu já estive lá pregando. Agora na força de lei, né, no decreto diz que não se pode mais ministrar. Para quê? Porque você não pode coagir pessoas a vir para a sua religião. É muito interessante isso, tá, irmãos? Sabe por quê? Final do ano passado, uma portaria do Ministério da Saúde, sabe o que foi que disse? Disse que as terapias extensivas ao SUS
é o uso de prática das religiões de matriz africana. Só tente imaginar, se sai um decreto dizendo que quando a terapia do SUS não der certo, você vai para uma igreja evangélica e uma oração serve. Só tente imaginar se um decreto desse sai, o mundo desabava. Eu nem quero isso, irmãos. Sabe por quê? Porque o Senhor deixou a ciência, deixou os médicos para cuidar de quem está doente. Cada um usa a sua fé. Agora, porque essa turma diz que o Estado é laico, né? Não mistura as coisas, o Estado é laico. Mas na portaria do Ministério da Saúde, está lá, pode pesquisar. Disse que a terapia extensiva do SUS é o uso de prática de religião de matriz africana. Respeito todas as religiões. Mas essa mesma turma está dizendo que ninguém pode entrar no presídio agora para pregar, para não constranger a religião dos outros. Aliás, eu quero fazer algo aqui muito justo. Se tem uma igreja, gente, no país, e tenho todas as reticências, tá? Com essa igreja, que faz um trabalho extraordinário dentro de cadeia e de presídio, é a Igreja Universal. Nenhuma igreja no Brasil faz um trabalho dentro de presídio como a Igreja Universal. Tenho toda a reticência, tá? Com as práticas, com os dogmas dessa igreja. Mas vamos fazer justiça. São essa igreja que está lá junto das famílias, resgatando pessoas que a sociedade nem quer ver mais. E essa é a turma que fala de justiça social, né? Pois é, agora o Ministério da Justiça vem com esse decreto, essa portaria, melhor dizendo, para ser mais técnico, né? Dizendo que não se pode mais pregar o evangelho dentro dos presídios para não constranger a religião de ninguém. A gente sabe o porquê. Agora a gente precisa se posicionar. E repito, tá? Não cola mais esse negócio de que Estado e religião não se mistura, porque o próprio governo estabeleceu uma portaria dizendo que extensivo ao SUS é a prática de religião de matriz africana para terapias. Combina, gente, o diálogo? Combina? Não combina. Aí sabe o que é interessante, irmãos? Que essa turma durante 30, 40 anos disse para todo mundo: olha, religião e política não se mistura. De fato não se mistura. Mas sabe o que aconteceu? Durante 30 e 40 anos, essa turma comandou a política como ninguém. Deixa com a gente que política é com a gente. Por isso que a gente está vendo que está aí. Nós precisamos nos posicionar. Eu dizia nos cultos da manhã, irmãos, ou a gente se posiciona, ou a gente... Sabe o que está acontecendo na Europa? Na Europa você não pode nem mais expressar a sua fé publicamente. Nem publicamente. Pessoas estão sendo presas, sabe por quê? Porque tem uma clínica oficial para fazer aborto e alguém está na esquina, em silêncio, não está orando alto não, está em silêncio. Tem registro na Europa de gente sendo presa, que está fazendo aqui oração em silêncio. A força do Estado fazendo isso. Irmãos, nós precisamos nos posicionar. Já que a gente está falando de posicionamento, né? Respeito. Pastor, você escolheu um culto para falar de política, estava indo tão bem, não estou falando de política não, meu irmão. Falando de posicionamento. E não vou abrir mão disso. Sabe por quê? Exatamente ontem, em 4 de maio, eu completo 18 anos de vida. Eu deveria estar morto há 18 anos atrás. Você acha que Deus me chamou para ser um covarde? Aliás, hoje a forma que estão levando é que a gente nem pode mais expressar o nosso posicionamento, né? Que nem isso quer que a gente faça. A gente não pode. Imagina se eu tenho o poder de ir lá e mudar essa portaria. Não posso. Agora falar, ninguém pode me impedir de falar. E nós cristãos precisamos nos posicionar. E orar, tá? Orar para que Deus abençoe nosso presidente, para que Deus abençoe nosso governador, para que Deus abençoe nosso prefeito. É o nosso papel, irmãos. Agora, nós não podemos confundir posicionamento com conivência, de jeito nenhum. Já que a gente está falando de oração, vamos orar? Aplauda ao Senhor por isso. Queremos o Teu favor, meu Deus. Queremos contar com o Teu favor, no nome de Jesus. Vamos louvar ao Senhor, Filho de Davi. Filho de Davi, sei que estás neste lugar. Sei que estás neste lugar. Da multidão eu chamo o Teu nome. Da multidão, obrigado, meu Deus. eu clamo o Teu nome. O Teu favor, O Teu favor eu vou
Vamos cantar mais uma vez, filho de Davi. Filho de Davi, Sei que estás neste lugar. Quero chamar a tua atenção para mim, meu Deus. na multidão, Eu chamo o teu eu nome. clamo teu nome. O teu favor eu vou alcançar. O favor de Deus é o que abre a porta pra mim. Faz o impossível. Impossível acontecer. É verdade, meu Deus. Se estou fraco, me levanta. É bem verdade Não me isso. abandonará. Maravilhoso, santo e poderoso Deus. O favor de Deus é o que abre as portas pra mim. Faz o impossível. Quando eu me posiciono, meu Deus, se estou fraco, Ele me levanta. Fraco, me levanta. Não me abandonará. Maravilhoso, santo e poderoso. Maravilhoso, santo e poderoso Deus. Maravilhoso. Diga isso. Poderoso Deus. Maravilhoso, santo e poderoso Deus. Maravilhoso, santo e poderoso Deus. Maravilhoso, santo e poderoso Deus. Aplauda ao Senhor bem forte. O favor de Deus é o que abre as portas pra mim. Faz o impossível acontecer. Traga cura nessa tarde, meu Deus, sobre esse filho, Estou fraco, sobre essa filha, no nome de Jesus. não me abandono. O Senhor não abandona os filhos. O Senhor nunca te abandonou, minha irmã. O Senhor nunca te abandonou, meu irmão. Favor de Deus. Receba o favor de Deus na sua vida. Se posicione. Porque se você não se posicionar, alguém vai se posicionar no teu lugar. Tenha misericórdia de nós, meu Deus. Maravilhoso, santo e poderoso Deus. Maravilhoso. Maravilhoso, santo e poderoso Deus. Maravilhoso, santo e poderoso Deus. Você pode aplaudir ao Senhor bem forte. Senhor, meu Deus, tenha misericórdia de nós. Nos ajude, meu Deus, porque tem áreas da nossa vida que de fato nós precisamos nos posicionar. Há pessoas aqui, meu Deus, que o Senhor deu dons, talentos, inteligência, mas não conseguem, meu Deus, vivenciar uma plenitude na sua vida profissional, porque precisam se posicionar, meu Deus. Às vezes precisam se posicionar, meu Deus, diante de uma situação ou diante de pessoas. Nos leve a esse lugar. Eu quero te pedir por esse jovem que está estudando, essa menina, esse menino, meu Deus, que estão tentando encontrar um posicionamento na sua vida profissional e social. Dê sabedoria, meu Deus, para que encontrem esse lugar de posicionamento. No nome de Jesus, eu oro, meu Deus, nessa tarde por casamentos. Pessoas, meu Deus, que estão dentro de uma relação de aliança, mas essa pessoa sabe que precisa ter um posicionamento para viver a tua bênção, para viver a plenitude da tua bênção. Entendemos, meu Deus, e a tua palavra nos diz que é melhor que sejam dois do que um, porque quando um cai, o outro levanta. Mas está vivendo dentro de uma relação, meu Deus, onde você cai e não tem ninguém para levantar. Oh, Pai querido, isso não provém do Senhor. Ajude esse teu filho e essa tua filha a ter esse posicionamento.
nome de Jesus. Nos dê a graça, a humildade de um posicionamento, meu Deus, que combine com o teu propósito, com a tua vontade, com a tua graça sobre a nossa vida. O teu favor é o que abre as portas para nós. Cremos nisso, meu Deus, no nome de Jesus. Obrigado por essa tarde tão especial na tua casa. Obrigado pelo teu favor que tem nos alcançado. Obrigado, meu Deus, por esse tempo de comunhão, de adoração, da presença do teu Espírito Santo sobre as nossas vidas. Continua nos conduzindo, meu Deus, em tudo. Oh, meu Deus, em tudo e de todas as formas. Declaramos que só dependemos de Ti. Por isso, nosso posicionamento, meu Deus, está firmado naquilo que o Senhor estabelece como princípio, naquilo que o Senhor estabelece como valor, naquilo que o Senhor estabelece como meta, como propósito. É aí que está estabelecido o nosso posicionamento. Que seja assim, no nome de Jesus. Nos leve em paz, meu Deus. Nos dá um restante de domingo muito abençoado. Sempre, meu Deus, nesse lugar de bênção que o Senhor nos quer. Que o Senhor nos conduza a esse lugar sempre, um lugar de posicionamento, para a glória do Teu nome. Abençoa a semana dos Teus filhos. Que seja uma semana, meu Deus, cheia do Espírito Santo. O mês de maio está começando, meu Deus. E para algumas pessoas tem sido um tempo desafiador. Estenda a sua poderosa mão. Traga a tua provisão. Ah, meu Deus, tem certos posicionamentos que nós temos na nossa vida que a gente não consegue vislumbrar nada de perspectiva adiante, mas sabemos que é o Senhor quem está nos direcionando. Que seja assim, sempre debaixo da tua poderosa mão. É assim que queremos sair daqui nessa tarde, no nome de Jesus. Leva-nos em paz, debaixo da tua mão poderosa, debaixo da tua vontade. Nós te pedimos, meu Deus, que a graça do Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso eterno Pai, a comunhão e a consolação do divino e eterno Espírito Santo esteja e permaneça sobre todos, hoje e para sempre. Amém, amém e amém. Aplauda ao Senhor. Deus abençoe. Vou em paz. Deus abençoe sua casa. Deus abençoe sua família. Deus abençoe seus filhos. Tenha uma semana abençoada no nome de Jesus. Obrigado, meu Deus.